ProExis. Esse é um tema que passa ou já passou por todo mundo aqui, em algum momento, ou ainda está presente, o desejo ou interesse em saber qual que é a sua ProExis, ou qual que é a linha mestra ou a diretriz básica da sua programação existencial. Portanto, é um tema muito importante nos estudos da proexologia, nos estudos que nós desenvolvemos, toda a equipe da Apex, para justamente poder ajudar e poder fazer mais assistência referente à proexologia. Então, identidade interassistencial vai ser justamente uma proposta, e aqui a gente está botando como modelo, para identificação da proexis. Vocês vão ver aqui alguns conceitos e como que este conceito de identidade interassistencial ele pode servir para que a pessoa identifique a sua programação existencial. Nós vamos procurar utilizar aqui também alguns estudos de caso. Hoje pela manhã, o professor Carlos Sprenger apresentou aí uma proposta, né, quando apresentou o seu trabalho, também como estudo de caso. E nós vamos pegar aqui dois casos que não estão relacionados à Conscienciologia, para inicialmente compreendermos melhor o conceito de identidade interassistencial, mas nesses dois casos a gente não pode afirmar que há a presença de proexis, mas depois nós vamos, de maneira sintética, apresentar aqui uma relação de 40 pessoas ou 40 cobaias hoje dentro da Cognópolis, que mais ou menos já tem uma linha de atuação ou uma identidade interassistencial. Então é importante a gente compreender, em relação a esses estudos de casos, que o conceito de identidade interassistencial, que já já a gente vai poder falar e detalhá-lo, ele, todo proexista tem uma identidade interassistencial, mas nem toda pessoa que tem uma identidade interassistencial significa que tem proexis. Portanto, o proexista, se todo mundo aqui está admitindo que tem um curso intermissivo, consequentemente uma proexis, identificar ou definir a sua identidade interassistencial justamente corresponde a definir a linha básica da sua programação existencial. Tá? Bom, a proexis, seja pessoal ou de outra pessoa, face ao restringimento intrafísico, ela vai ser um conhecimento a ser adquirido. Portanto, a identificação proexológica, quando executada intencionalmente, classifica-se como pesquisa. Tá? Então, é uma pesquisa. Na hora que você quer fazer a identificação, vamos colocar aí da sua própria proexis, você vai estar realizando uma pesquisa. E aí, quando é você mesmo em relação à sua própria programação existencial, então nós vamos estar falando de autopesquisa. Tema que é muito abordado dentro da Conscienciologia. Inclusive, isso é um dos diferenciais da Conscienciologia para a ciência convencional, justamente a valoração e também a tecnicidade no sentido da autopesquisa. Bom, se nós estamos chamando de autopesquisa, quer dizer, o conceito de pesquisa, ele tem uma série de outros conceitos relacionados a ele. Quer dizer, o que a gente entende como pesquisa? E é nesse sentido que a gente vai começar a abordar esse estudo da identificação proexológica. Toda pesquisa, e por extensão a autopesquisa, dentre os elementos constituintes, possui a metodologia. A metodologia é um dos componentes de qualquer pesquisa. Conjunto de regras e procedimentos capazes de conduzir empírica ou racionalmente aos conhecimentos desejados. Isso faz parte do processo de pesquisa. Isso não é exclusivo da Conscienciologia. Qualquer pesquisa nós vamos considerar uma parte importante a metodologia. Bom, essa metodologia, ela classicamente tem duas etapas. A primeira etapa é coleta de dados. Então, você tem que buscar informações. Qualquer pesquisador em qualquer área, isso é um princípio que é transversal. Ele sempre vai ter que fazer uma coleta de dados, coleta de informações, para que possa resolver ou responder uma determinada questão, um problema, né? Solucionar um problema. Então, essa é uma etapa da metodologia. E a outra etapa é a análise de dados. Ou seja, uma vez que você levantou informações, você agora precisa interpretar essas informações. Você precisa atribuir significado a essas informações.
Então, a pesquisa ela vai constituir, no que corresponde à metodologia, justamente essas duas etapas. Você vai ter que coletar e você vai ter que analisar. Análise aí a gente pode ampliar o conceito como interpretação também. Está claro até aqui, pessoal? Ok? Bom, em relação então à coleta, aí já dentro do contexto da autopesquisa para identificar a proexis, e é claro que a gente vai ver aqui, a gente vai dar mais um enfoque da pessoa fazendo a sua própria pesquisa, para identificar a sua própria proexis. Então, vocês já podem fazer esse exercício para vocês mesmos, tá? Mas também isso serve para fazer a pesquisa referente à proexis de uma outra pessoa. E esse, inclusive, também é um dos nossos objetivos dentro da Apex. Justamente a gente ter toda uma metodologia para que a gente possa fazer a pesquisa alheia e também a autopesquisa. Tá? Bom, mas então, em relação à coleta de dados, nós podemos colocar aqui 7 técnicas ou fontes que poderiam corresponder ou que correspondem a essa etapa da coleta de dados dentro da autopesquisa proexológica. Por exemplo, ideias inatas. O professor Felipe Mansur abordou isso. Ideias presentes na mente da Consim, não adquiridas ou aprendidas na vida em andamento. Como o professor Felipe colocou ontem, pode ser tanto em vidas anteriores, pode ser tanto na intermissão. Então, essa é uma fonte óbvia para identificação da proexis. Às vezes, você tem pessoas com aquela ideia muito bem definida, que ela tem que trabalhar numa determinada área. Ela já veio com aquilo desde pequeno, ela não sabe porquê, às vezes nem a mesologia dela indicava aquilo, ela até um pouco um peixe fora d'água, mas aquilo está presente com ela. É uma ideia justamente inata. Então, uma fonte de pesquisa para vocês e vocês começarem a pensar, quais são as ideias inatas que eu trouxe? O que isso pode indicar referente à minha programação existencial? Então, estamos na coleta de dados. Outra estratégia, indicadores autoproexológicos, por exemplo, macrosoma, paramicrochip, dragona parapsíquica. Dentro até do Espiritismo tem uma expressão, né, que é a questão da mediunidade de missionato. Obviamente que aí a gente tem que fazer isso aqui, está por aproximação, tá? Porque às vezes tem muita deturpação disso. Mas a ideia é que existe uma série de indicadores, a dragona parapsíquica, por exemplo, até pelo próprio nome, né, parapsíquica, já dá uma indicação da pessoa ter uma linha muito forte dentro do parapsiquismo, e vários outros. Então, só para vocês terem aí como ideias também. Tudo isso serve de indicador. São coletas, são informações que vão ajudar a gente começar a identificar qual é a programação existencial. Por exemplo, o professor Valdo tem uma dragona parapsíquica, só para a gente citar aí como exemplo. Outro, perfil concessiométrico. Trafores, trafares, aqui faltou trafais também, o concessiograma. Ora, uma pessoa vai realizar uma determinada tarefa, ela tem que ter uma correspondência com aquela tarefa, ela tem que ter, vamos dizer assim, um perfil adequado para aquela tarefa, certo? Qualquer seleção básica de emprego leva em consideração isso, quando vai fazer a seleção dos candidatos. Você tem a descrição da tarefa, os pré-requisitos daquela tarefa, e você tem os diferentes perfis de candidatos. Aquele que corresponder mais àqueles requisitos do cargo é que possivelmente vai ser selecionado. Então, veja, existe ainda muito mito nas nossas aulas, dentro da proexologia, a gente observa isso, nos diversos atendimentos também, das pessoas acharem que a proex tem a ver com trafar, principalmente. Isso a gente observa muito um mito ainda, um ranço religioso. É aquele negócio da cruz, né? Tem que carregar uma cruz, então é aquilo que a pessoa tem que levar adiante. E o que a gente vai ver, que logicamente o que vai preponderar, não que o trafar não vai ser considerado na elaboração da sua proex, mas o que vai preponderar é justamente o trafor. É naquilo que você é bom. Quem aí conhece o professor Nário Takimoto, que aí está um dos líderes dentro da consciencioterapia, será que ele tinha que ir lá porque ele era péssimo de consciencioterapia? Ou será que ele era bom para esse trabalho que ele está fazendo? A gente pode pegar, por exemplo, o professor Mário Oliveira, que vai fazer aí a oficina de parapsiquismo, está desencadeando a IC de parapsiquismo. Será que ele é péssimo de parapsiquismo? É por isso que ele vai assumir essa IC agora?
Então a gente tem que tirar esse mito, mas a gente aqui não pode se estender também muito não, senão a gente não vai dar o tempo. Mas só para vocês então entenderem essas condições. O perfil conscienciométrico é muito importante. Balanço existencial. Aí a gente não está falando exclusivamente do curso, mas a técnica da pessoa fazer um balanço da vida dela. Então, o que é esse balanço? Ela vai avaliar principalmente a retribuição, aquilo que ela recebeu, e aí a gente trabalha muito, fala-se muito, já se falou aqui também no congresso, do conceito de aportes existenciais. O que a vida lhe deu? O que você recebeu, que é diferente dos outros, que é atípico, por exemplo, que chama atenção? Ou que dentro de um contexto, até várias outras pessoas também receberam, mas as oportunidades que apareceram para você, onde seu caminho se abriu, o que chegou até você, pode ser uma oportunidade de trabalho, pode ser uma condição de estudo, pode ter sido uma viagem para o exterior, pode ter sido uma família que promoveu uma série de condições, e o que você está retribuindo daquilo que você recebeu? Dentro desse contexto, a gente tem aí tertúlia todo dia. Quantos vermelhos a gente já escreveu? Isso é um ponto para a gente pensar. Até para avaliar nosso desempenho. Isso é o balanço entre o que recebeu e o que retribuiu. Retrocognição também é uma coleta, é uma fonte, é um recurso dentro da coleta de dados. Você tem uma retrocognição do curso intermissivo recente, o professor Wagner Alegrete, ainda hoje vai poder abordar um pouco esse tema. Tá? Então, se a pessoa tem acesso às informações do seu curso intermissivo, rememorações, algum grau de lembrança disso, isso também são informações referentes à sua programação existencial. Ok? Amparador, entrevista extrafísica com o amparador ou com o evoluciólogo. Também é um recurso. Lembrando que a gente aqui não está falando que se isso é fácil, difícil, mais ou menos. Mas a gente só está elencando que é uma fonte de informação. Então, esses são dados para a gente poder levantar informações. Para a procedência, rememoração ou visita extrafísica. Também pode trazer informações sobre a nossa programação existencial. Lembrando que todos esses itens aqui que nós colocamos, eles estão relacionados à coleta de dados, que é uma parte da pesquisa. Mas é necessário fazer a análise, quer dizer, a gente pode buscar uma série de informações, é claro que algumas já estariam também aí, dessas fontes, permitindo já uma análise mais direta, mas nós precisamos fazer uma interpretação desses dados. Então, aí é que começa a surgir o problema. Não basta levantar informações. É preciso de modelo para ordenar, integrar e dar significado aos dados. Então, repare, você pode fazer o inventário, né? O professor Djalma comentou isso, a técnica do inventário. Então, você levanta lá o que você já realizou, você já publicou livro, já publicou artigo, já fez isso, já fez tantos cursos, já teve uma série de omissões superavitárias, por exemplo, só para a gente falar os aspectos positivos. Tá, mas em relação a ProEx, o que você faz com isso? O que os dados estão dizendo? O que significa? Porque você pode só fazer essa listagem, ter lá, mas não conseguir interpretar o que está apontando em relação à sua programação existencial. Então aí a gente pode formular o problema da seguinte forma. Como proceder... Aí acho que não tem essa crase, por favor. Como proceder à análise de dados da identificação proexológica? Até então a gente falou de coleta. Então como que a gente agora vai fazer a interpretação, a análise desses dados? E aí, para poder fazer essa pesquisa, tá, gente? Ainda não respondendo aqui, ainda não colocando a hipótese, mas só para a gente contextualizar a metodologia utilizada dessa pesquisa. Nós utilizamos aqui três técnicas. Para a coleta de dados dessa pesquisa, agora só estou falando em relação à pesquisa, tá? Como um todo, nós utilizamos o cosmograma e observação direta, dentro do contexto, principalmente da Cognópolis. E análise de dados, nós utilizamos a técnica do estudo de casos, como estávamos colocando no início. Tá? Bom, então nós precisamos, a partir desse problema, como fazer então essa análise de dados em relação a proexes? Nós vamos poder formular uma hipótese. Considerou-se para formular a hipótese a contemplação de qualidades identitárias, ou seja, as qualidades distintivas de qualquer proex.
definidos a partir da reflexão racional. Então, veja, aqui ainda não tem a hipótese. Para que a gente possa formular a hipótese, para essa análise de dados da PROEX, a gente começou a pensar que características que estão presentes em qualquer PROEX. Quais são os elementos que compõem qualquer PROEX, tá? Para que aí sim a gente possa formular uma hipótese. Então, primeira condição, a professora Cristina Aracaki, no início da sua apresentação, abordou isso aqui. Toda PROEX ela é interassistencial. A professora Cristina colocou, está fundamentada, né? Tem a base aí dentro da assistência, da interassistência. Vocês concordam com isso? Toda PROEX está relacionada à assistência, ela é interassistencial. O que isso vai implicar? Um caráter interassistencial. Então, para a gente começar a analisar a PROEX, qualquer PROEX aqui, de qualquer um, tem que ter alguma relação com assistência. Se não tem assistência, a pessoa não está realizando a PROEX. Estão de acordo? Isso é uma característica que tem que estar presente. Parece óbvia para a gente, mas é importante a gente destacar. Por quê? Muita gente confunde profissão com PROEX. Você pode ter convergência, mas não necessariamente uma coisa é igual à outra. Ok? Outra qualidade identitária da PROEX para que a gente possa formular a hipótese. Convergência. O trabalho principal da PROEX, logicamente, deve predominar entre as diversas áreas da vida da pessoa. É aquilo que predomina, o maior foco dela. O professor Djalma falou de bússola, né? Hoje de manhã, o ponteiro da bússola. Então, o que predomina na vida da pessoa, do ponto de vista pensênico, espaço mental, dependendo de uma pessoa para outra, até mesmo na disponibilidade de tempo, de alguma forma, aquilo perpassa várias áreas da vida da pessoa. A questão da programação existencial, ela justamente deve ter essa convergência das áreas da vida da pessoa. Ok até aí? Então, o que implica isso? Implica no caráter convergente da PROEX. Vamos guardando aqui, ó. Nós já temos duas características importantes para que a gente possa fazer análise de qualquer programação existencial. Terceiro, estabilidade. Esse é um ponto importante. Vejam só, considerando a PROEX nortear a vida da pessoa nas diferentes faixas etárias, abarcando a fase preparatória, executiva, acabativa, extrapolativa é o que a gente está chamando, aí também já é uma ideia da fase que é na Morex a maior, quando a pessoa já está no mais de 100%, tá? Ela se estende ao longo do tempo. Vocês concordam com isso? Uma PROEX ela não é específica durante só 3 anos. Uma PROEX, o principal da sua PROEX tem que ter uma linha ao longo do tempo de atuação. Então tem que haver uma estabilidade no tempo. Se profissão, que a gente tem uma referência do ponto de vista social, mais ou menos que a pessoa se aposenta, né? Então leva lá 30, 35 anos. Olha só, é uma quantidade. Agora a PROEX, então, não é algo para você fazer, não, eu fiz só na minha juventude e pronto. Né? Ou vou fazer só durante 5 anos. Então, esse é um ponto para pensar. Quer dizer, tem que ser algo que você tenha uma continuidade ao longo do tempo. Há necessidade, então, desse critério da estabilidade. Ou seja, o caráter estável da PROEX, o fio condutor ao longo da vida. Que aí vai totalmente contra justamente aquela condição que a professora Cristina acabou de abordar, da dispersão. Tem que haver uma continuidade. Tem que haver um fio condutor. Outra, contribuição. Nós falamos muito de max-mecanismo, nós somos mini-peça. Então, vamos começar a entender mais isso. Esse é o ponto. Considerando o max-mecanismo evolutivo, a PROEX representa o principal papel exercido pela CONSIM na função de mini-peça, influindo assim nas relações interconscienciais. Como é que a gente traduz isso na prática, mini-peça? Isso começa a definir nossos papéis. Quais os papéis que você exerce? Quais os papéis que você exerceu? Quando você assume um papel social dentro de um grupo, isso é mini-peça, para funcionamento. Então você pode começar a ver qual é a contribuição que normalmente você dá. Então isso tem um caráter contributivo.
Toda a ProEx ela tem um caráter contributivo, se você pensar num contexto mais amplo, das relações, num contexto social, tá? Pois atende às necessidades evolutivas dentro dos grupos evolutivos. Quinta característica. A partir das duas leis nacionais da ProEx, a lei da exclusividade e da invulgaridade, as ProEx são únicas, exclusivas e singulares. Elas podem ser semelhantes, mas não existe uma ProEx igual à outra. Então, com isso, nós temos um caráter que é o caráter distintivo da ProEx, pois faz a distinção em relação às demais. Tá? Então, isso é importante também. Vejam só, começa a fazer o diferencial. Uma pessoa é diferente da outra, sua ProEx é diferente da outra. Então, a ProEx também diferencia uma pessoa da outra, apesar de haver ProEx semelhantes. E categoria. Conforme as semelhanças, daí esse contexto da semelhança, entre os conteúdos assistidos, problemas evolutivos, natureza da assistência promovida, das incumbências de dois ou mais proexistas, as ProEx podem ser agrupadas em categorias. Aí a gente vai começar a entender a Max ProEx também nesse contexto. É por isso que começa a ter divisões, não no sentido de separação, mas de foco de pessoas numa determinada IC, uma instituição conscienciocêntrica, outras numa outra. As divisões de trabalho, você começa a ter categorias. Então você tem o grupo de consciencioterapeutas, o grupo de parapedagogos, tá? Então, isso implica no caráter categórico, ou a classe, tá? Que a gente pode classificar aí as pessoas conforme as suas ProExes. Isso vai ficar mais claro também com os estudos de caso, tá, gente? Então, a gente precisa de um conceito que integre essas seis categorias, essas seis características, tá? Partindo-se do pressuposto dos aspectos interassistencial, convergente, estável, contributivo, distintivo e categórico da ProExis estarem implicados entre si, é pertinente supor um conceito capaz de abarcar todos eles. Então, que conceito poderia abarcar todas essas características? É justamente o conceito da identidade interassistencial. O que vem a ser a identidade interassistencial? É o conjunto de características e circunstâncias particulares, singulares, capazes de distinguir determinada consci ou consciex no contexto das relações de ajuda mútua pró-evolutiva. Então, é isso que é a identidade. Ela diferencia a pessoa. Ela diz quem é, faz uma distinção, mas ao mesmo tempo também pode fazer, mostrar a qual grupo ela pertence. Então, a hipótese para responder aquela questão, como analisar os dados em relação a ProExis, é justamente essa aqui, ó. Para proceder à análise de dados da identificação proexológica, o modelo de referência é a identidade interassistencial. É a partir desse modelo é que nós vamos procurar estudar as programações existenciais. E que cada um, a partir da sua autopesquisa, pode tentar encaixar neste modelo para começar a ver qual que é a minha identidade interassistencial, qual que é a linha da minha programação existencial. Então, nós vamos aqui apresentar 5 componentes dessa identidade interassistencial. Primeiro delas, sujeito interassistencial. É quem faz assistência. Se é autopesquisa, é a própria pessoa. Então, é o que promove a assistência, é o assistente. Segundo componente dessa identidade, o público-alvo proexológico, quem recebe a assistência. Qual é o público-alvo da sua ProEx? Do consciencioterapeuta é o evolucente, do parapedagogo é o aluno. Tem pessoa que vai se identificar com menores abandonados, tem pessoa que vai se identificar com drogados, tem pessoas que vão se identificar com pessoas com parapatologias específicas, e por aí vai. Qual é o seu público-alvo? Problema evolutivo. Qual é a demanda da assistência? Tem gente que quer trabalhar para combater a miséria, tem outro que quer trabalhar para combater o assédio, fazer o desassédio. Tem gente que vai trabalhar com pessoas que não sabem quais são suas programações existenciais. E assim vai. Então, qual é o problema que você quer ajudar? Que você quer atuar? Solução interassistencial. Qual é a forma de fazer assistência? De que maneira você vai dar sua contribuição? É dando aula? É escrevendo? É fazendo um determinado tipo de serviço? É construindo laboratórios conscienciológicos? É desenvolvendo novas tecnologias evolutivas? E por aí vai.
Então, veja, na identidade interassistencial, esses componentes estão todos presentes. E aí a gente tem a síntese, que é a especialidade. Qual é a classificação da assistência realizada? Quando a gente fala classificação, a gente vai utilizar como referência especialidades da conscienciologia. Então, tem a pessoa que é parapedagogo, como nós estávamos falando. O outro é consciencioterapeuta. O outro é infecciólogo. O outro é a paradireitóloga. Então, vocês estão entendendo? Isso é a classificação, isso é a síntese. Então, vocês podem fazer uma analogia. Identidade interassistencial com a identidade profissional. Tem aquela pessoa que é engenheira, o outro é nutricionista, o outro é psicólogo. A identidade interassistencial é justamente a sua atuação do ponto de vista da assistência. Você vai levar em consideração as especialidades da conscienciologia. Então, racionalmente, o conceito de identidade interassistencial não é exclusividade de quem tem PROEX. Ou seja, nem todo mundo com identidade interassistencial tem PROEX. Mas todo mundo com PROEX tem identidade interassistencial. Por isso que é pertinente a gente entender e estudar esse conceito para que a gente possa entender a nossa programação existencial. Qual vai ser o diferencial? A presença do curso intermissivo. Tá? Bom, para o indivíduo convicto de possuir PROEX, o conceito de identidade interassistencial é útil na revelação autoproexológica. Vamos pegar aqui estudos de caso. Como eu falei, 2 estudos de caso não diretamente relacionados à conscienciologia e depois, de maneira sintética, 40 personalidades, se der tempo, né? Oriundos da Cognópolis de Foz do Iguaçu. Esses 2 primeiros nós vamos aprofundar um pouco para... Oi. Tá, vamos tentar. Porque o tempo é exíguo. Utilizou-se então os 6 critérios que nós falamos ali, das características, tá, da PROEX, para que a gente pudesse pensar, selecionar nesses casos. Quer dizer, isso não foi aleatoriamente. Então, só para a gente entender, ó, o critério assistencial da cada uma daquelas características. Nós temos a descrição, por exemplo, ocupação central da consciência assistencial, e os descritores, ou seja, os indicadores, as necessidades atendidas, o padrão de assistido. Pelo estudo da biografia, você começa a levantar essas informações. Depois, a segunda característica que nós falamos, da convergência. Qual é a descrição? A dedicação à atividade ser quase ou totalmente integral. Você vai avaliar naquele caso. A pessoa se dedicou quase que totalmente àquela atividade? Os descritores, o denominador comum entre os papéis, ela assumiu várias funções dentro daquela área. As regularidades nas diversas áreas da vida, em tudo que ela foi, ela teve um papel de liderança, um megafoco daquela consciência. Então, vocês estão vendo? Para o estudo de caso, nós temos o critério, a descrição desse critério e os descritores, que são os indicadores. Ok? Estabilidade. Mínimo de 1 ou mais décadas, faltou um S ali, dedicada ao trabalho em análise. Esse é o critério. Descritores, tarefas duradouras, continuismo, autorrevezamento, repetição de funções. Então, isso tudo são formas para a gente identificar aquela característica. Contributivo, a presença de padrão entre as contribuições sociais que a pessoa realizou. Então, quais são os indicadores? Solução interassistencial, o tema das GESCOMs, os cargos assumidos, as demandas nas relações interconscienciais, o legado existencial da pessoa, ok? Distintivo, associação ou expectativa predominante feita pelos outros à consciência analisada. Esse é um ponto interessante. Quando fala no fulano, as pessoas lembram de quê? Entende? Então, a partir da referência dos outros, dá também para a gente começar a identificar a especialidade da pessoa. O reconhecimento social pode ser um indicador da identidade interassistencial. Então, ó, as associações alheias sobre a pessoa, a sinonimologia pessoal. Você é sinônimo de quê? O padrão de solicitações sociais, os convites, reconhecimento social, homenagens, prêmios recebidos e por aí vai. Categórico, o pertencimento a determinado tipo de grupo de assistência. Os colegas de trabalho, as cooperações, as instituições, os padrões dos grupos nos quais participa. Então, esses são os indicadores para a gente poder olhar os casos. Primeiro deles, John Wood. John Wood, assim, brevemente,
ele trabalhava na Microsoft, largou a Microsoft para fundar uma instituição chamada Room to Read. Essa instituição, ela visa a criação de bibliotecas e escolas nos países em desenvolvimento, tá? E principalmente na Ásia. Então, hoje ele se dedica full time a esse trabalho, é uma instituição sem fins de lucro. A Room to Read, ela foi fundada no ano 2000. Então, nós estamos falando aí de 11 anos, tá? Olha só o que ela já fez. Escolas, 1.442 escolas, bibliotecas, 11.246, livros publicados, títulos, né, 553, livros distribuídos, 9,4 milhões. O John Wood, ele consegue doadores e com isso ele consegue promover tudo isso daí. Participação, ele tem um trabalho para meninas, bolsas de estudo, porque no Oriente as meninas elas são colocadas em segundo plano em relação aos estudos, já é uma questão cultural. Então ele tem bolsas específicas para meninas, 10.590 bolsas para meninas. Crianças beneficiadas, 5,1 milhões de crianças já beneficiadas a partir de uma decisão pessoal, tá? Países atendidos, 9. Então aí tem os países, a gente pode passar isso aqui rapidamente. Prêmios, também que ele já recebeu, da Draper Richards Foundation, Jovem Líder Global, do Fórum Econômico Mundial, da revista Time também, tudo em função desse trabalho. Então vejam lá aquele indicador que nós falamos de reconhecimento social, tá? Livro, Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. O livro que ele publicou contando essa história dele e a mudança dele. Bastante interessante. Então, vamos aplicar agora aquele modelo sujeito interassistencial, John Wood, os componentes da identidade interassistencial. Público-alvo interassistencial, crianças pobres dos países sub ou em desenvolvimento com carências educacionais. Bem específico. Também meninas. Problema evolutivo, falta de recursos educacionais como espaços de ensino-aprendizagem livres, porque ele se dedica à construção de bibliotecas e escolas, ou seja, de ambientes educacionais. Desigualdade de oportunidades de estudo entre gêneros, com clara defasagem para as meninas. Ok? Solução interassistencial. Criação de espaços educacionais, bibliotecas e escolas, distribuição e publicação de livros e fornecimento de bolsas de estudo para meninas. Vocês estão vendo aí a questão da identidade interassistencial? Sujeito, público-alvo, problema evolutivo, solução interassistencial. Nós podemos fazer isso para a nossa vida. Eu pergunto para vocês, do ponto de vista da conscienciologia, qual seria a síntese ou especialidade do John Wood? Seria voluntário do William para a pedagogia, certo? Agora reparem, a gente às vezes pensa para a pedagogia só o cara em sala de aula. E não é necessariamente isso, mas ele cria ambientes para-pedagógicos, se a gente quiser já numa visão conscienciológica. Então seria isso, para a pedagogia. Tá? Então aqui já começa a delinear um processo para programação existencial futura. Se a gente for pensar depois como continua isso. Outro caso, rapidamente, Colin Parkes. Vou ter que falar rápido porque o nosso tempo está correndo. Colin Parkes é considerado um dos, ou talvez o maior especialista em luto hoje no mundo. Tá? Ele lida com pacientes terminais ou com pessoas que perderam entes queridos.